Fala galera, tô aqui para apresentar para vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade e eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto. Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, para conferir que você vai pirar. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planeta Podcast, aqui episódio incrível que teremos hoje, mas sempre lembrando aí que tá rolando o curso da Vandinha aí, deve ter um QR Code na tela pra você aí que tá buscando mais prosperidade e alinhamento espiritual na sua vida, tá bom? Sempre lembrando também que a gente tem aí as nossas comunidades na Hotmart, o Planeta Secreto com trechos exclusivos e trechos exclusivos da Vandinha no Planeta Sobrenatural também, tá bom? Então é isso, vamos hoje ter um episódio interessante, teremos hipnose aqui hoje, hein, Humberto? Ó, o Felipe Gonzalez veio hoje aqui, já tivemos hipnose uma vez Já, aqui. foi sucesso, hein? Foi o Daniel? Com o Alberto Delisola. Você conheceu suas vidas passadas? Uma só, vidas Uma é só, muito. é verdade. Não, Tá mas bom. já basta, precisa Tá bom. ter mais do que isso. Não foi uma vida feliz, aparentemente. E hoje, eu sei que o pessoal diz, não, tá esperando muito, todo mundo quer saber como foi a vida passada do Eudes. Uhum. Não é todo mundo que tá querendo saber. Mas Sim. o Eudes aqui vai participar do programa, nosso operador que tá sempre pra gente, comediante também, vai participar e vai ter a hipnose coletiva também, para todo mundo. Já deixando claro que não é fazendo trânsito, porque o pessoal tem batido o carro por aí. Com certeza, tem que tomar cuidado. Obrigado aí, Felipe, por ter vindo. Obrigado pelo convite. A gente sempre gosta de começar perguntando da sua história mesmo, como você começou, o que te levou até a hipnoterapia. Legal. A história é complexa, né? Porque eu tinha uma outra profissão. Eu trabalhava como gerente de marketing na época. Minha carreira construí em marketing. E um belo dia deu merda. Um belo dia não foi legal porque eu vi que não estava fazendo muito sentido o que estava rolando. Tava perdendo... Falei, cara, não tá fazendo sentido, não tá batendo mais, não tá rolando. E aí deu pânico, ansiedade, depressão, um monte de coisa que eu quero botar depois dessa barra aí, barra, um monte de barra aí. E eu falei, cara, o que tá rolando? E tudo que eu vou falar aqui é minha história, não tem nada a ver com falar para as pessoas pararem ou começar remédio nenhum. Porque a ideia não é essa, é um pouco da minha história. Troca de médico, de remédio, vai pra cá, vai pra lá. Cara, nada resolvia. Zero. E, cara, fui num cara de uma outra cidade, nada. Que é o microfone. Pode continuar. Um cara vamos pra outro estado e nada. Cara, quase saí do país pra tentar procurar ajuda. E nada resolvi. E aí falaram pra mim de hipnoterapia, eu falei, puta merda, lá vai o Felipe gastar grana de novo, né? Tempo e dinheiro, né? E eu procurei e tal, fui lá fazer, falei, putz, lá vem. E o negócio foi transformador, essa é a palavra. Sei lá, foram 2 sessões, 3, muito, muito rápido. E o negócio resolveu tanto, que eu lembro que no final de uma dessas sessões ele falou pra mim, você tá bem? Eu falei, cara, não tô bem, tô muito bem. Ele falou, como assim? Eu falei, cara, acho que eu vou tocar minha vida pra esse barco, vou fazer isso. E eu mudei de profissão. Eu saí da outra profissão, falei, cara, porque eu passei maus bocados, né? Falei, se depender de mim, eu nunca mais vou deixar ninguém passar pelo que eu passei. Meio que foi uma promessa. E foi bem. E é isso que eu faço hoje, né? Então, fui muito grato por muitas coisas que eu tive no meu passado corporativo. Fiz muitas coisas legais, muitas coisas bacanas. Muita gente boa no meio do caminho. Muita gente, muitos amigos que eu fiz até hoje. Mas uma hora a coisa perdeu o sentido, né? O sentido de vida, né? Aí a coisa não começa a bater tanto. E aí eu resolvi fazer isso, cuidar de pessoas. Se tiver longo, você me fala que eu falo igual. Vou acabar amanhã de falar, hein? Acabar amanhã. Não tem intervalo comercial. O que acontece? Eu, de pequeno, eu sempre fui muito tímido. Tímido no sentido de não olhar na cara das pessoas. Eu tinha até 12 anos de idade, eu abaixava a cabeça, assim, falavam comigo, eu abaixava o olhar. Bizarro, né? E eu tinha um hobby que me ajudou a soltar isso, que é a mágica. Então, como hobby, hoje eu sou mágico. Já trabalhei com isso também, mágica corporativa e tal.
E a mágica tem um quê de mistério, né? E a mágica me ajudou a quebrar muitas barreiras com as pessoas. Uma que é coisa diferente. Ninguém sabe o que é isso. A segunda coisa é que me ajudava a dar a proximidade. Então, por que eu tô falando da mágica? Eu vou explicar já, mas a mágica tá ali. E a mágica começa a versar com outros terrenos. Começa a interagir com os terrenos, por exemplo, do mentalismo. Né? Então, essa galera que entorta garfo e afins e tal. Mentalismo é mágica? Sim, é mágica. É uma modalidade de mágica, vamos chamar assim, um tipo de mágica. Então, já que eu tenho essa paquera com o mentalismo. E também eu conheci a hipnose por meio desse caminho. Porque é muito famosa no Brasil aqui a hipnose de palco, a hipnose de entretenimento. Lá fora mais ainda, né? Lá fora tem em Las Vegas tem hipnose erótica. É muito, muito engraçado isso daí. Então, eu entrei na hipnose por meio dessa hipnose que é mais despretensiosa. Né, dessa hipnose de entretenimento. E quando eu fui fazer essa hipnose de entretenimento, e eu aprendi da forma mais dura possível, que é na rua. Na rua, no sentido de você fazer o curso, acabar o curso, vai todo mundo pra Paulista e hipnotizar as pessoas. Na rua. E é difícil hipnotizar alguém que você não conhece. Cara, a pessoa nunca te viu. E da pessoa que nunca te viu, você fazer um fenômeno hipnótico com alguém assim é muito trabalhoso. E essa foi minha porta de entrada. Mas daí eu olhei e falei, cara, a hipnose é gigante, cara. É uma bazuca, sabe? É um canhão. E eu tô usando, não quero desmerecer a hipnose de entretenimento, não é essa a ideia, não. Mas estou usando só para o entretenimento. Então essa foi minha porta de entrada para chegar na hipnoterapia. Antes de seguir, eu acho, o assunto sério, eu quero abrir esse parênteses, porque a gente não pode passar batido. O que é hipnose erótica? Exatamente. Né? Não Todo pode passar mundo em batido. casa se perguntando. Ficou ali, o pessoal... Vou hipnotizar minha mulher. Eu quero saber. Sexo toda manhã. Hipnose erótica, eu já tô vendo a thumb e o corte bombando já. Vamos lá. Tem alguns shows, eu vou falar da parte de entretenimento e da parte clínica também, né? Tem que falar dos dois. Né? Eu vou abrir alguns parênteses para contar isso. O que é hipnose antes do erótica? Né? Hipnose é um estado de foco, imaginação e concentração. Ponto. Tem N definições possíveis, mas eu gosto muito dessa, porque foco, imaginação e concentração já era. Tô lendo um livro, tô em hipnose. Tô vendo um filme, tô em hipnose. Tô fazendo meu hobby predileto. Qual que é o teu hobby predileto? Eu não posso falar esse, deixa eu pensar outro aqui. Já tá no assunto, né, da hipnose erótica. Eu né? já tava indo pro meu hobby predileto. Mas sei lá, eu gosto de ver filme, eu gosto de correr, por exemplo. Ótimo. E o teu? Eu acho que ler. Dois exemplos bons. Quando você tá correndo, necessariamente você tá em hipnose. Porque passou ali alguns minutos, você entra nesse estado de, poder chamar de fluxo, dá no mesmo, estado de hipnose. Livro também, então são exemplos. Então é um estado comum do ser humano, entrar em hipnose. A gente tá na hipnose. Quem tá assistindo a gente também, necessariamente. Porque a tela é pequena, de repente a pessoa tá vendo um celular, foco, imaginação e concentração lá. Então, a hipnose é uma ferramenta, beleza? Uma ferramenta. Eu posso usar para um fim de entretenimento, para alguma coisa simples, ou para fazer terapia. A gente vai falar, acho que disso mais na frente. Quando a gente vê esses shows, que tem muito nos exteriores, tem um show em Las Vegas, que eles chamam de hipnose erótica, é um show baseado em sugestões eróticas. É um pouco tenso para as pessoas, mas, de novo, eu gosto de falar muito desse tema já para arrebentar com o pé na porta, para falar, cara, você precisa querer. Se você não quiser, não vai rolar. Tem um filme chamado Hypnotic, eu sempre falo para as pessoas, não assistam, mas se eu falar para você, não pense numa Kombi rosa, você já pensou, porque o cérebro não conhece a palavra não. E esse filme é horroroso. Tô falando assim, não sei se posso falar isso aqui, mas tudo bem. Mas é um filme que é um hipnoterapeuta que tem um consultório na Quinta Avenida, em Nova York, cara boa pinta, papapá. Ele hipnotiza as mulheres, ele transa com as mulheres, elas esquecem depois do que aconteceu. Isso é um pouco bizarro, que isso não existe, né? Então, esse é o parênteses, então, horroroso o filme, porque, cara, não tem nem o que falar. Quando a gente fala da hipnose, então, para contextualizar a hipnose erótica, o que é? São sugestões que têm a ver com o erotismo. Então, aquelas pessoas que, primeiro, a pessoa ela quer ir no teatro ver? Quer ir no teatro. Primeiro, querer tá aí. Segundo, querer, você quer participar da experiência? Quero.
Legal. Então são vários... A pessoa precisa querer aceitar aquilo. E um show desses são sugestões do tipo de orgasmo. São sugestões, puxa, agora se eu estalo os dedos e fulano tá muito bonito na sua frente. Né? Então, são sugestões nesse sentido. Mas, de novo, né? Então, é um tipo, essa hipnose erótica de palco, né? Um tipo de hipnose como qualquer outra de entretenimento. Mas eu tenho que falar, né? Porque a gente tem que ir para o nível da terapia. Então, se hipnose é em estado de foco, imaginação e concentração, e a pessoa às vezes está com um bloqueio, então eu tenho parceria com alguns urologistas de São Paulo e com alguns outros médicos, né? Tenho parceria com gente das clínicas, né, do Sírio. E aí, se a gente pegar esse pressuposto, né, que hipnose é foco, imaginação e concentração, por exemplo, a anorgasmia, por exemplo, dispaurenia, né? A pessoa trava, né? Ou ejaculação precoce, esse tipo de coisa, ela está num estado de hipnose ruim. Olha que doido isso. Né? Ela está com foco, imaginação e concentração onde no problema. Então, poxa, dá para usar essa ferramenta para destravar? Claro que dá. Porque aí dá para fazer um monte de coisas. Então, eu citei isso porque se a gente deixar só falar de caráter de palco, fica pequeno. E um show lá, não sei se todo mundo tá afim, né? A pessoa sentar no palco, tem sugestões meio calientes lá no palco. Meio bizarro sentir aquilo na frente de todo mundo, então, é esquisito. A pessoa fala, cara, eu topo, beleza, bora. Né? Como qualquer outro tipo de hipnose, tanto de palco até de clínica, a pessoa precisa topar, né? Mas respondendo a pergunta, é isso, né? Acontece esse fenômeno, mas, de novo, esse foi o motivo, o bichinho que me picou, que me fez ir além. De falar, cara, essa ferramenta é grandiosa, a gente pode fazer mais coisas com esse troço. A mente humana a gente não conhece ela ainda, né? Fala, cara, que adianta a gente ter à nossa disposição o computador mais caro e mais complexo do mundo e a gente não tem manual de instruções. Quando vê aquela expressão, a gente usa 10% do cérebro, ela tem várias explicações, essa expressão. Eu gosto de dizer que talvez a gente use somente consciente. Vocês já receberam várias pessoas aqui, né, para falar desses termos, assim, né? A gente usa somente consciente. Tem outras mentes, se a gente puder falar assim, que estão ocultas, a gente não conhece o poder disso, né? Tá respondido? Tá, respondido. Uma coisa que eu queria te perguntar, já que você trata mais da parte de hipnose, vamos dizer, terapêutica, né? Isso. Que tipo de problemas você mais aborda, assim, no seu consultório que você acha que também tem a maior eficácia, né? Legal, legal. Ótima pergunta. Cara, depois da Covid, a coisa estourou. Porque quando rolou a Covid, a gente não está acostumado a ficar sozinho. A gente não está acostumado a ficar sozinho com os nossos pensamentos. Isso é um horror. É um horror. Você não está acostumado com esse fluxo louco. A gente tem muitos pensamentos, e segundo alguns estudos da Mayo Clinic, que é a maior entidade de estudos médicos e científicos do mundo, a gente tem 50% do tempo pensamentos completamente randômicos e automáticos. Olha que loucura isso. Então a gente não está acostumado com isso. E durante a pandemia o brasileiro ganhou o título de povo mais depressivo do mundo, mais ansioso do mundo e povo que mais se automedica. Não sei como é que tá a estatística hoje, acho que a gente caiu, felizmente, em algumas posições. Mas... Os ucranianos, né? Agora é a vez deles. Finalmente. A gente caiu em algumas posições, mas a grande queixa, respondendo a tua pergunta, é a ansiedade. A ansiedade e as derivações. Pânico, fobias 1000 e, claro, depressão, né? Então, esse foi um boom, né? Então, quando aconteceu a pandemia, eu já atendi online. E por que eu atendo online? Pelo motivo que eu falei agora há pouco. Porque hipnose é foco, imaginação e concentração. Ponto. Né? Então, as pessoas falam, pô, envolve toque, né? Não tem, com todo respeito a todas as terapias, acho todas ótimas, excelentes. Adoro a psicanálise, adoro a TCC. Não pratico as duas, mas tenho conhecimento do tema, muitos amigos. Todas essas são fantásticas e tal. Mas a hipnose não envolve toque. A acupuntura precisa de toque, né? Massoterapia. E a hipnose não. A hipnose é um estado de foco, imaginação e concentração, por isso funciona à distância. Então, hoje de manhã eu estava atendendo uma pessoa de fora do país. Ontem atendi gente também. Então, acho que atendi já 28 países, já perdi as contas já. Mas é muito legal poder fazer isso em casa,
né? Então, atender as pessoas em casa, atendo presencial em São Paulo, na Alameda Santos, atendo em Jundiaí, que eu moro em Jundiaí, mas é muito legal poder ajudar isso à distância e nesses problemas que eu falei, né? Cresceram demais, e as pessoas ainda não estão sabendo lidar com isso, porque foi uma porrada, né? Essa coisa da Covid, né? Eu atendi um cliente, essa história é muito boa, tudo tem a ver, né, tudo tem a ver com o passado. O nosso cérebro é emocional, né? Então, tudo que eu falar aqui nesse papo aqui, tô puxando para neurociência. Não quero desqualificar nem nada, ninguém, mas o cérebro é emocional. O cérebro, ele é preditivo, a gente aprende com o passado. O cérebro é automático, garanto que você amarra o cadarço do sapato do mesmo jeito há anos, nem se questiona mais como. Se alguém fala da outra voltinha ao contrário, isso aí, cara. Falei palavrão. Eu não sei como é que faz agora Pode falar aqui. à vontade. Somos emocionais, somos automáticos, somos preditivos. A gente está sempre comparando passado, presente e futuro, né? Então, você fala, cara, entendi, né? Então, a gente sempre compara as coisas. Você compra um carro novo. Você passa com o carro novo na rua, tem um buraco. Caramba, putz. No dia seguinte você vai evitar aquela rua ou aquela pista para não ferrar o carro de novo. E além disso, a gente tem um mecanismo dentro da gente que se chama mecanismo de luta e fuga. Uma coisa de lutar ou correr. Isso fica dentro da gente. E essas 5 coisas que configuram muitos dos problemas emocionais que a gente tem hoje. Então esse caso que eu voltei, que eu fiz esse parênteses para contar, a gente está muito apegado ao passado, ao que a gente viveu na infância. E quando a gente vive essas coisas na infância, as coisas ficam registradas no cérebro, em especial do 0 aos 7 anos. As primeiras... A gente nasce como se fosse uma folha virgem, uma folha em branco. E a vida vai imprimindo experiências na gente. A vida vai batendo. Para jogar o português claro. Quando acontece isso registra. Então, o que eles chamam de trauma é o que você viveu quando pequeno. Eu falo que a gente adulto, hoje você é grande, você tem recurso. A criança não tem. O adulto é maior que a criança. Hoje você tem recurso físico, financeiro, emocional, aquela criança não tem. E aí esse cliente meu, fiz esse parênteses, ele entrou em pânico durante a Covid. Ele não podia ouvir falar a palavra quarentena. Vocês não estão entendendo, não podia ouvir falar. Você falava quarentena, ele começava a tremer. Ficar em quarentena, ficar em casa, etc, etc. De onde veio isso? Olha como a nossa mente é, né? A mente dele puxou ele para um momento lá no passado em que ele era pequeno e o pai dele trancava ele no armário de castigo. A mãe trancava também não sei aonde. Então o cérebro associa. A gente tem uma área do cérebro, chama amígdala cerebral, diferente dessa daqui. Ela fica bem nesse eixo, né? Bem no centro. E ela registra as experiências emocionais. E a amígdala é como se fosse uma câmera fotográfica. Ela tira foto do momento e registra. E registrou esses momentos de clausura, fechado, travado, e marcou. Então o que o cérebro faz? Se a gente for olhar pelo lado da psicanálise, um mecanismo de proteção. Vamos fazer uma repressão dessa memória, algo do que valha. Não sou psicanalista, mas eu conheço todos os termos. Vamos fazer uma repressão dessa memória, porque é doloroso lembrar. Agora, se a gente for falar para a neurociência vai falar o quê? Bora automatizar essas respostas. Automatizar o quê? Automatizar quando vier uma coisa parecida, você se fecha. Vamos automatizar essas respostas. Por quê? Porque pensar cansa. Então, como eu dei exemplo para você do sapato agora há pouco, né? Igual escrever, né? A, B, C, só cacete. Aí uma hora você aprende, né? Você automatiza, né? Hoje você bate o olho numa coisa e você lê o que está escrito. Então, o sistema fica automatizado. A resposta dele ao mundo, né? Então, qualquer coisa que se assemelhe com o trauma que eu vivi no passado, roda a resposta. E é uma resposta visceral e corporal, né? Então, esse caso foi muito interessante, porque era isso. Ele lia a palavra quarentena, falava um desespero, cara, o cara ele entrava nesse sistema de luta e fuga. Coração mega acelerado, vai sangue para os grandes músculos, mãos e pés, e falta sangue na digestão, então para a digestão. Então, é um mecanismo que eu falo que é primata que a gente tem, né? Então, antes, quando a gente morava em caverna, depois eu vou falar assim, um pouco dessa história,
Esse mecanismo a gente usava pra, literalmente, correr atrás da comida ou correr da comida. Correr para você não virar comida. Né? Então, você fazia sempre essas escolhas. E eu falo o quê? Que a gente avançou como espécie, graças a Deus. Hoje a coisa está diferente, mas às vezes a gente participa de uma reunião, você fala, puta merda, que não. Acertar a boca. Mas, graças a Deus, a gente não faz. Né? Fica só à vontade. Ou você fala, cara, vontade de enfiar a cabeça aqui embaixo e sair correndo. Graças a Deus, a gente não faz também. Mas a vontade fica. Então, o corpo automatiza tudo isso. E se você não resolver esse troço, fica por anos, anos e anos. Pode crer. Eu queria fazer uma pergunta meio viajandona. Eu vou falar Vamos várias lá. coisas que você foi falando e eu tinha anotado algumas delas e até, curiosamente, quando você chegou, você bateu o livro aqui o olho no livro da Dianética aqui, de Cientologia, e realmente agora eu entendi especificamente do que você está falando, né? Porque a Dianética tem essa coisa de pegar o seu fato do passado ali e transformar aquela dor. A sua mente não pode mais ser reativa Isso. àquela dor. Então, tem alguma coisa de hipnose aí. Teve em algum momento, eu não sei nem se foi o Alberto ou se foi algum outro convidado que falou que um dos responsáveis por trazer a hipnose para o Brasil foi Allan Kardec. Então, quer dizer, a gente já tem aí duas religiões ou dois caminhos de espiritualidade, relacionados à espiritualidade, que usam a hipnose. E eu imagino que deve ter muito pastor e muito padre e muito político também buscando isso para encantar. E já que um entretenimento encanta, um filme encanta, a literatura encanta nas suas técnicas de linguagem ali e tudo mais, eu imagino que uma apresentação de palco com políticos ou com religiosos também vai ter esse efeito. Eu queria que você falasse um pouco dessas informações, se faz sentido tudo isso, e o quanto existe um caminho de ética ou não envolver uma coisa que é tão científica com espiritualidade. Legal. Excelente pergunta. A hipnose tem várias linhas possíveis. A hipnose tem uma linha mais científica, uma linha mais cognitivo-comportamental, e a hipnose tem uma linha que vai para o magnetismo. Ok? Não posso ser leviano e falar mal de uma e de outra, porque a hipnose data de muito tempo atrás, dos templos egípcios, dos templos gregos. A hipnose vem de lá, mas essas linhas se separaram. Então, uma das linhas da hipnose parte do pressuposto de magnetismo, energia, fluidos, Allan Kardec e afins, essa linha mais espiritualista, vamos chamar assim. E essa linha diz que para você hipnotizar alguém você não precisa de sugestão. Eles chamam de fascinação, mesmerismo, tem vários nomes isso, que são possíveis de ser usados. Essa é uma das linhas. Eu estudo a outra linha. E as linhas, via de regra, não se conversam muito. Né? Não se conversam muito porque cada uma parte de um pressuposto diferente. E a linha que eu sigo, que é a hipnose clássica, a hipnose via sugestão, essa linha diz que a gente consegue fenômenos tão bons quanto os fenômenos da outra, que é o do mesmerismo. Né? Então, só para fazer essa distinção das duas. Quando você me fala... Tem muito estigma, né, em cima da palavra hipnose. Que eu vi como é que você colocou, quando você colocou, você falou até da cientologia, etc. Né? Você mencionou pela hipnose e até você falou dos pastores. É que a descrição da resolução do problema é um pouco parecida, né? Sim, sim, sim. O ponto, Humberto, qual que é? Sempre que você está num estado de foco, imaginação e concentração, bingo, você está em hipnose. Simples assim. Mas, de novo, você pode usar isso de forma sempre ética. Naturalmente, depois de correr, durante uma corrida, você vai entrar em hipnose. Naturalmente, lendo um livro bom, por que eu ponho bom? Porque se o livro for uma bosta, você não vai entrar em hipnose. Puta, cara, não gosto. Se eu pegar um tema que eu não gosto, eu não vou entrar. Né? Então, é esse o ponto. Mas mesmo assim, você não consegue entrar na mente de ninguém e fazer com que ela faça algo que você não quer. Então,
vou tentar até explicar mais isso, fazer um detalhe a mais. A gente pode falar então de persuasão também. Então, quando a gente fala de algumas pessoas dessas que você citou, etc., que estão num palco, tem um nível de persuasão muito grande. Sim. A persuasão te conduz a um pensamento, né? Então, se eu falar para você, olha, imagina tal coisa, tal, como é que seria? Você começa a imaginar, a persuasão vai te conduzindo por esse pensamento. Então, não dá para a pessoa que está lá assistindo ou participando de algo fazer algo que ela não queira, né? Então, mas eu falo da ética da hipnose como eu falaria da ética do dentista. Eu fui recente na dentista, fazer uma limpeza. A Felipe X fala, cara, legal, mesmo preço do ano passado. Fala, acho que aumentou R$20. Fala, que legal, que bacana. Então, eu acho que a ética, ela tem que estar não só na hipnose, nos outros lugares também. Né? Mas eu não posso jamais, eu sou espiritualista, eu não posso jamais falar assim, tal coisa não existe, porque eu não vejo. Então, tal coisa é só sugestão. Eu tenho dedos para falar disso, entendeu? Não existe, é só sugestão. Eu uso técnicas dentro da hipnoterapia. Eu me formei com uma das professoras, mora fora do país, com Melissa Tiers, tem vários professores. E ela fala muito eu aprendi com ela, depois eu fui estudar isso a fundo, o EFT. Emotional Freedom Technique, vocês conhecem? Não. Não? É uma técnica em que você encosta nos pontos de acupuntura, só que você faz sozinho, com os dedos, e você consegue muitas coisas, muitas melhoras. Você com você mesmo? Você com você Tá. mesmo. É muito legal isso, muito bacana. E o cara que inventou isso, o cara, realmente cara ótimo, né? Ele resolveu trauma de guerra com isso. O cara que fez fogo amigo, meu. O cara matou 30 amigos, sabe, na guerra, cara. E o cara hoje ouviu um barulho, como a história que eu falei da quarentena. Ele ouviu um barulho qualquer, um tiro, o cara já começa a pirar. Então essa técnica, eu rodo essa técnica, fiz algumas formações nessa técnica. Tá aí um exemplo que eu falo, cara, o que é esse negócio? Então eu gosto de deixar a caixa aberta. Então, ao invés de fechar a caixa, eu prefiro falar, cara, o que mais cabe nela? Eu sei que a gente olha a ciência é fantástica, mas a ciência ainda tem verdades que ainda a gente não sabe, né? Não foram descobertas ainda. Então eu gosto de pensar nesse lado aí. Pode até ser que, mesmo que tenha um ou outro ali usando de uma maneira inadequada, o fim é o mesmo, né? Ele ajuda pessoas. Sim. E pode até ser que a história que ele conta também faça sentido e seja isso que esteja trazendo através do terapeuta ou qualquer coisa desse tipo. E tudo que é bom pode ser ruim, né? O avião pode te levar daqui a Paris pra comer um belo entrecô ou pode bombardear outro lugar, não é? É isso aí. Então não tem muito... Acho que tudo pode ser usado pro bem e pro mal, a internet, qualquer coisa. O que eu queria te perguntar é sobre... Eu não sei se você chegou a fazer isso de alguma forma, mas eu já vi pessoas fazendo até... Que é usar a hipnose como uma forma de melhora de performance. Ótimo. Então, eu acho, como você diz, né? Foco, imaginação e... Concentração. Tá vendo como faltou um pouco de concentração da minha parte aqui. Mas eu já vi alguns casos da galera fazendo hipnose para melhora de performance. E uma outra coisa como você mesmo disse, que às vezes quando você tá correndo você entra nesse estado de hipnose. Eu já vi atletas de alta performance... O Gustavo Kirten, por exemplo, mas já vi outros também, falando que em determinado momento da partida, ele, quando olha pra trás, ele nem lembra daquele set, vamos supor, não sei se é tanto, mas daquele momento da partida que a concentração dele era tão alta que corpo e mente agiam praticamente num flow, vamos dizer assim, sem querer dizer o nome do concorrente. Beleza, boa pergunta. Alta performance é um belo exemplo. Eu vou dar um exemplo mais meu, depois eu vou falar dos atletas que você mencionou. Eu trabalho com pessoas que precisam de alta performance nos negócios. Vai tendo muito trader. E, cara, alta performance é aquilo, o cara... Ele compra e vende no mesmo dia. Se ele tiver um quezinho ruim, ferrou. Né? Emocionalmente falando. Então, ele tem que tomar as melhores decisões naquela hora. E o meu papel naquela hora é ajudar a pessoa, porque... Os traders trabalham com muito robô, né? Você compra e vende, tem robô, você põe no robô nas operações. Mas na hora de apertar o botão, quando depende da pessoa, ela aciona a emoção. É muito doido isso.
Então, funciona muito bem para alta performance e funciona ainda mais para atleta. Por quê? Quando você falou agora do Gustavo Kirten, eu vou mencionar o Ayrton Senna. Uhum. Ayrton Senna, eu vi uma fala dele um dia, depois eu tentei achar esse vídeo, eu não achei. Se alguém que está assistindo achar e quiser mandar depois o link pra gente, vai ser muito legal. Eu vi faz muito tempo. Tô velho, tô com 41, já vou fazer 42 meses que vem, em abril. Ayrton Senna ficava no cockpit, olhando pro nada, por um tempão. E um belo dia perguntam pra ele, Senna, o que você tá fazendo? Ele não mencionou a palavra hipnose. Porque, de novo, eu falei da palavra... Não importa. Fluxo. Você falou agora do fluxo. Ah. Você tá na corrida, fluxo. Beleza. Né? Tô em estado de... O nome em inglês é o nome do concorrente. O nome é esse daí em inglês. E tem um Não livro... seria Pode Pá, né? E tem um livro que chama esse nome. Tem um livro que chama Flow, que é muito legal. Que o livro fala sobre esses estados. Então, só para falar do Senna, e o Senna falava que ele imaginava que ele estava correndo e tal, e que estava chovendo, e mesmo assim ele ganhava a corrida. Olha isso. E teve uma corrida no Brasil, que ele estava correndo, estava chovendo pra cacete. Ele perdeu, acho que 2, 3 marchas, e mesmo assim ele ganhou. Por que isso é potente? Por que isso é muito potente? Porque a auto-hipnose é a sua melhor ferramenta que você pode ter na tua vida. Ah, Felipe, corporativista você não tá falando de outra coisa. Cara, mas a auto-hipnose é um ensaio mental. E tem vários tipos de auto-hipnose. Eu sei, sei lá, fazer uns 3, 4 tipos diferentes. Ou mais. Mas é que eu uso sempre os mesmos. Vou dar um exemplo, ainda de alta performance, mas só para vocês entenderem por que a auto-hipnose serve. Se uma pessoa me procura, ela tem medo de elevador. Ela tem dentro dela um problema. E ela tem dentro dela um problema que é o seguinte. Ela vê um elevador, o gatilho é disparado, a emoção dispara, o coração vem para a boca, aquela coisa toda que a gente falou. Nessa hora, a neurociência diz que o cérebro da pessoa está cometendo um erro de previsão. Então está tentando prever algo que vai acontecer com base no passado. Putz, fiquei preso no elevador 1, 2, 3. Eu atendi recente o caso de elevador. Ah, então isso generalizou. Portanto, como é que esses 3 pontinhos da matemática, né? Portanto, todo elevador é ruim. Para essa pessoa, eu ensino auto-hipnose, onde ela vai se imaginar bem dentro de um elevador. E ela vai praticar isso. Eu falei agora há pouco, né, sobre a mente, como é que funciona. O nosso cérebro, dá para falar que ele quase não sabe distinguir o real do imaginário. O nosso cérebro nunca... Não sei se vocês pensaram nisso, olha que loucura. O nosso cérebro nunca viu a luz. Já pensaram nisso? Quem vê a luz são nossos olhos. Bate no fundo do olho, a imagem inverte, bate no cérebro, inverte e forma a imagem. O cérebro está trancado nessa caixa craniana e nunca viu a luz. Então, tudo que chega lá é interpretação. Tudo é interpretação. Então, a gente precisa corrigir a interpretação de mundo dessa pessoa. Se o cérebro não consegue distinguir o real do imaginário, por que não posso me imaginar bem? Então, a pessoa que me procura com fobia, ela sabe fazer a hipnose, por mal. Ela já imagina que vai ser ruim e vira uma bosta o dia. Então, respondendo a sua pergunta da alta performance, eu não esqueci dela, você treinar o seu cérebro para você se imaginar cada vez melhor. Então, um atleta, ele pode imaginar aquele movimento repetidas vezes. Ele pode imaginar ele executando o movimento 1, 2, 3 e 10 vezes. Então, é um ótimo ensaio mental. Para alta performance tem 2 ganhos, né? O primeiro, a gente cuidar do que está brecando o cara. Porque, de repente, tem uma crença ali dentro. Uma crença limitante. Eu não gosto muito dessa palavra, mas tá muito pop a palavra crença limitante. Mas tem uma crença limitante. De repente, tem uma outra puxa. Cara, questões do passado. Eu acho que eu não mereço o sucesso. Isso eu encontro sempre. Sempre. Eu acho que eu não mereço tal coisa. Eu não mereço ganhar essa corrida. Eu não mereço estar em primeiro no pódio. Ou um trader que eu atendo. Cara, eu não mereço fazer tanto dinheiro. Na hora que a gente vai olhar as causas. Ah, por quê? Porque dinheiro é sujo. Minha mãe dizia que fulano é rico porque fulano roubou. Então, se a gente vai para alta performance, esses 2 pés, né?
primeiro, das emoções do passado, o segundo, treinar constantemente a mente para o sucesso. Né? E qual outro jeito de treinar que eu ensino para todo mundo? Eu chamo que eu faço de hipnose integrativa, porque eu integro, acabei de falar no FT, e eu tenho outras formações em técnicas respiratórias, etc. Então eu integro isso também. Então quando a gente fala de alta performance, eu tenho que olhar tudo do cara. A alta performance é desde a hora que você vai acordar até a hora que você vai dormir. Não que você vai ficar fazendo isso o dia inteiro. Eu sou foda. Né? O dia todo. Não é isso. Mas tá tudo muito interligado. Se eu não mapear teus hábitos, você não vai ter alta performance nunca. Então hoje o povo fala de banho gelado, etc. Nem vou entrar tanto em detalhe nisso, mas tem muitas coisas, uns hacks, né, que o pessoal chama, que tem muito sentido. Mas eu gosto de um que é muito específico, que é a respiração. A gente respira milhares de vezes por dia. Quantas das vezes você está consciente da sua respiração? Nenhuma. Ou quase zero. Tanto que se essa pessoa que está assistindo a gente nunca medita, fica doido, né? Meditando. Então, quando a gente fala de alta performance, eu vou olhar também essa questão dos hábitos e principalmente a respiração. Você não pode ter você não vai ter alta performance se você está respirando aqui em cima com o pulmão aqui. Você vai ter alta performance se você usar toda a capacidade pulmonar. Então, teste para quem está em casa aqui. Se a pessoa está ansiosa, então eu tô com as duas mãos aqui, né? Soltou tudo aqui o relógio aqui. Eu tô com as duas mãos aqui. O jeito certo de você respirar é de baixo para cima. Primeiro enche a barriga, que é a respiração diafragmática. Depois enche os pulmões. E para esvaziar ao contrário, né? Não dá para você ter alta performance, não dá para você estar bem se você está com respiração curta. Você fica hiperventilando. Você fica com o pensamento fora. Então, essa é uma das grandes chaves, né, de alta performance. A gente fala de respiração. Tem um gringo aí muito... O pessoal fala que ele é muito louco, mas não é. Tem tudo prova científica. O nome dele é Wim Hof. Vocês conhecem? Não. WIMHOF. Ele ensina tudo que ele faz no YouTube. Ele faz uma técnica de hiperventilação. Pesadíssima. Não tô falando para vocês fazerem. Não é isso. Mas tem que fazer com cuidado, tem que ter precaução médica, etc. Ver se, né, a pessoa não hipertensa, companhia e tal, porque é uma técnica muito poderosa que põe o corpo nesse estado de luta e fuga. Deixa o corpo nesse estado e na sequência ele vai para o banho gelado. Ele entra num barril gelado, é muito maluco na hora que você vê isso. Ele veio pro Brasil outro dia, o repórter falou, eu quero que você faça isso para mim. Ele falou, eu faço sempre. Quem vai fazer é você. Ele treinou o repórter e meia hora menos, o repórter fez. Então, tem uns hacks aí que se fala muito de alta performance que ajuda demais. Mas a hipnose vai muito bem nisso. Muito bem. Mas esse negócio do negócio de gelo tá super na moda agora. Inclusive, eu vi um vídeo de alguém fazendo isso hoje. Não fazendo isso, mas o cara foi no Shark Tank americano vender uma parada dessa. Acho que eu não cheguei a ver até o final, mas era uma banheira que o cara instala em casa só pra fazer esse banho gelado aí. Mas tem alguma vantagem além? Imagino que o sangue deve pulsar mais, você tem que controlar sua respiração enquanto você tá ali naquela água gelada, né? Os caras falam uma coisa de que você conseguir tomar aquela decisão naquele momento de pressão, mesmo com todo o medo que você sabe que vai vir uma dor. Não sei se isso tem a ver também. Eu vejo que tem as duas coisas, né? Tem o fator fisiológico. Fisiologicamente falando, o banho gelado dispara alguns neurotransmissores. Faz seu cérebro disparar no seu corpo, fisiologicamente falando. Mas eu também acho que psicologicamente falando tem o que você falou. Tem a história, puxa, venci mais essa, etc e tal. Logo de manhã. Logo de manhã. Eu acho que tem os dois fatores. Eu não entro na banheira e tal, nem tenho banheira, eu faço no chuveiro mesmo. É o suficiente, Porra, né? mó Eu no trampo, chuveiro, cara. E assim, é caro, né? Porque se você pegar aquelas banheiras de criança e vai gelo lá, bicho. Vai gelo pra fazer aquilo. Então, assim, não precisa... Eu sempre falo, né? O cérebro não aprende tanto na porrada. Você aprendeu a ler e escrever de novo. A, B, C... Repetição e paulatino. Devagar. Andar igual. Você não começou a correr uma maratona. Primeiro você não ficava no colo do teu pai ou da tua mãe. Depois você cara... Aí engatinha, cai. Engatinha, caindo. Aí dá um passinho, cara, e vai. Então... Eu acho que são hábitos que dá para ir colocando na vida devagar, mas eu acho que essa coisa é muito radical. Não tem que ser assim, não precisa.
né? Então, mas dá para mexer em alguns para ter um pouco mais de alta performance, companhia. E eu acho que deve ter também para o cara aprender a desacelerar. Porque hoje em dia é tão exigido a alta performance que eu acho que o cara às vezes chega em casa e não consegue mais curtir, não fazer nada, desligar um pouco. Imagino que deve ter gente que tem dificuldade hoje para viver. São os dois extremos, né? E são extremos muito interessantes da mesma moeda. O primeiro é esse que eu falei, o cara que quer alta performance a todo custo. E o outro que eu atendo muito, que é muito curioso, é um cara que tem alta performance no corporativo, na empresa, etc. Mas o cara tá quebrado por dentro. Ele tá desgastado pra cacete por fora. Ele aconteceu a vida toda. Mas é o que eu falo pros executivos que eu atendo, né? Ele fecha o notebook, mas ele não fechou o notebook. Porque ele vai dormir e aquilo tá na cabeça dele rodando ainda. Entendeu? Então é muito... O desacelerar é complicado. E o desacelerar é tão complicado que hoje, não vou falar o nome no programa aqui, mas tem uma droga, farmacológica, que você toma e ele te apaga. Começa com Z? Começa com Z. Isso. É um clássico, meus pais adoram. Isso. Eu te apaguei e tem um problema. Tomam que ninguém me. Tomavam. Deu vários problemas. E tem um problema esse troço aí. Porque o problema é assim, você desaprende a dormir. Olha que coisa, cara. Você desaprende a dormir. E o dormir é uma capacidade natural nossa. Você tá lá em estado, a gente agora tem beta, é beta, alfa, teta, delta, toda a ordem. Né? Em beta, fecha os olhos, vai dando aquela relaxada, entra em alfa, o pessoal fala entrar em alfa. Né? A alfa é abaixo. Abaixo então. de beta, mas a ordem é essa, né? Tá medido em hertz no cérebro, etc. Então, mas beta é agora, a gente tá em beta. Quando a gente for fazer hipnose coletiva, a pessoa vai fechar os olhos para não ter tanto estímulo visual, vai entrar um pouco mais em alfa. E tem as outras ondas aí. Beta, alfa, teta, delta e vai. Mas a gente não tem sono tão profundo aqui na metrópole, aqui na capital, não é bem assim. E o problema desse remédio começa com Z, ele desliga você. É um tirar da tomada. Você vai pegar esse letreiro aqui e já toma. Tchum, tirei. Zerou. Ou seja, você não descansou. Ou seja, o seu cérebro não passou, entre aspas, pelo processo de limpeza que ele tem que passar durante a noite. Ele vai de um estado pro outro, último até... ligado, desligado. Não tem o cinza. Certo. Né? Preto, cinza, não. Tum, tum. E você acorda cansado. E aí você fala, cara, ok, ele me fez dormir. Não, mas ele te desligou. Saiu uma matéria recente na televisão, não sei se vocês viram essa matéria, de pessoas que tomaram e não foram deitar. Caraca. Porque esse tipo de... De novo, pessoal, tô falando tudo isso, não sou psiquiatra, não tô recomendando ninguém começar ou parar remédio nenhum. Não é essa a ideia. Jamais, jamais, jamais. Mas, falando dos efeitos disso, saiu num programa recente, a pessoa tomou e não foi deitar. Ela comprou 40 capas de almofada. É um negócio bizarro. Maravilhoso. É sério. 40 capas de almofada. A outra foi lá e comprou não sei o que, ligou pra... E esqueceu. Então aí, cara, veio a amnésia. Se eu não me engano, é a droga que tá no Boa Noite Cinderela, que o pessoal usa pra dar golpe na embalada e tal. Então, é perigoso. Então começa a ser perigoso por quê? Porque a gente fica dependendo de drogas. As drogas têm a sua função? Tem. Ajudam. Ajudam na camada sintomática, na camada dos sintomas. E às vezes precisa, qual é o problema? Mas o problema é a automedicação. E o problema é combinar um prazo com isso, com um profissional, com um psiquiatra e tal, aquilo fica para sempre. Então, o desacelerar, que foi a tua pergunta, o desacelerar deveria ser um mecanismo para a gente aprender a fazer sozinho. E hoje a gente não quer. Né? Então, atalho para tudo. Né? Hoje tem gente que toma remédio para acordar, só que o remédio aí não dá fome. Chega no almoço que toma um remédio para dar fome. Aí depois do almoço ficou com muita fome, quer comer a parede. Aí toma um remédio para baixar a fome. Aí tá muito acelerado, toma um remédio para desacelerar e um para dormir e vai. Então a gente perdeu, infelizmente, essa capacidade natural disso, sacou? Então a hipnose pode ajudar nisso por quê? Porque dá para você desacelerar sozinho.
é fácil fazer isso. E eu não sou leviano de falar, puta, é hipnose, né? Felipe é o curador, né? Pegando o exemplo, agora você falou agora um pouco de religião, etc. Eu não gosto de falar que eu curei a pessoa, que eu não acredito que isso existe, é a autocura. Né? A cura vem de dentro, quem faz é a pessoa. E o segundo lance que a gente tem que fazer é o quê? É a hipnose, mas também é o que eu falo, mexer nos hábitos. Não dá para você dormir e desacelerar se a gente ficar com o celular na mão. É impossível. Tem um filme agora que eu vou... Como é que é? Dilema das Redes. Eu não tenho... Netflix. Tem um outro também que é primo desse, que é o mesmo tema. Privacidade hackeada, talvez. Não é isso, né? É. E num dos filmes aparece ali, né? O ex-CEO do Twitter, uma coisa assim. E ele fala, pô, aí é too much, né? Mas o meu filho, na escola do meu filho não tem tecnologia. É só com livro. Não tem celular. Por quê? Porque é feito para te botar em... Põe o nome hipnose, parece ruim, né? É feito para te botar em fluxo. É feito para te botar nesse estado. E você tá lá. E você tá lá mexendo. E você tem um mecanismo de dopamina, que é um mecanismo ligado à recompensa do cérebro. Tem toda uma montagem. Óbvio que você não vai dormir. O teu cérebro tá super aceso, em vez de ele estar relaxado. Então, na hora que você tá lá, a última coisa é dormir. Então, para desacelerar, para concluir a tua pergunta aí, é isso. A hipnose pode ajudar, mas sem uma mudança na rotina, ferrou, não tem jeito. Tem outros 2 filmes do Matt D'Avella, que é um cara que faz coisas no YouTube também, que são, acho que é Minimalismo e o Minimalismo Já, que são os 2 da Netflix também, que falam desse assunto. E tem o Minimalismo Digital do Cal Newport também, que fala sobre isso, que é a parada. E eu tenho filho pequeno, eu sei bem o quanto... depois que você tem o acesso ao celular e as telas o tempo todo, e o tipo de estímulo cada vez mais agressivo e acelerado para manter a atenção, fica muito mais difícil depois trazer o cara para um livro ou para uma atividade real que vai exigir dele uma disciplina e um nível de atenção um pouquinho mais alto, né? Para criar coisas que duram mais, que valem mais. Você puxou essa seara, preciso falar dela então, porque é muito interessante falar disso. Temos alguns problemas com tecnologia que a gente tem que ficar de olho. O primeiro problema é a questão da dopamina e de outros neurotransmissores, que você fica tendo mini recompensas. Né? Você está lá no Instagram, a cada 3 ruins, você dá um like num bom. Né? Eu falo do Facebook, tudo, você dá um like num bom. Então você tem um mecanismo de recompensa, ou você deixa suas notificações ligadas. Eu sou meio maluco com isso, meu celular é tudo desligado. Eu vivo de WhatsApp, né? Meus clientes chegam por mim por meio do WhatsApp. E aí eu deixo desligado. Então tem esse mecanismo de recompensa que fica o tempo todo. Ele fica ativando esse mecanismo de dopamina em você. E junto com isso você para de lidar com o seu vazio. A gente não sabe mais lidar com o vazio. A gente não sabe mais lidar com o tédio. Então pensar 40 anos atrás, puta merda, tô com um buraco aqui agora. Fudeu. Eu falo pra mim, ferrou. Não dá, cara. Não dá. E aí você não sabe lidar com isso. E aí você vai lá e você corre pro celular. E via de regra o que você vai ver é só coisa que você quer, né? Você tá no teu universo. Só pessoas que você segue, que você conhece. E aí você começa a entrar num terreno complicado. O terreno dos jogos online. Ou das apostas online. Minha vida tá uma merda. Antigamente é cassino, né? Minha vida tá uma merda. Pera aí, eu vou correr pro cassino. Era mais difícil. Porque se um parente teu ver que você é viciado, fala, cara, você não vai pro cassino hoje. Você vai ficar aqui. Não vai pro cassino, vai ficar aqui. Agora não, tá uma merda, tal. Puxa aqui o celular. Já tô jogando. Então, qual que é o problema? Você fica com esses estímulos de dopamina sempre no alto. Então, sempre, né? Isso vale pra pornografia. O conteúdo que o cara tá acessando é, cara, negócio fora de série, né? Os corpos das pessoas. Então, tua régua fica mega alta. Aí, quando você vai pra vida real, você tem esse choque. Entendeu? Então, é algo assim, a olhar muito. O pessoal fala de detox digital hoje, detox de dopamina. Parar com esses estímulos, etc. Mas tem que ficar muito de olho. E criança também. E
grande antídoto para isso. Não vou falar de hipnose de novo, já falei vou falar, mas uma outra ferramenta que eu gosto muito dela é a meditação. Ou você fala, cara, não vou fazer nada e tem N técnicas possíveis. Não fazer nada parece que eu estou desmerecendo a meditação, não é? Mas o mindfulness, que é a meditação na atenção plena, de você trazer a consciência para a respiração, trazer a consciência para o momento presente e você encarar todos os bichos que estão lá. Porque a gente não faz essa parada. Ah, eu tô mal. Eu tomo um remédio para não ficar mal. Eu tô triste, eu vou tomar uma bola para não ficar triste. Ah, eu tô não sei, eu vou tomar... E, cara, você nunca tá em contato com você mesmo. Então o nome do meu instituto é Instituto Felipe Gonzalez, Hipnoterapia e Autoconhecimento. Eu não posso ser leviano. Eu sou curador, eu sou hipnoterapeuta. Legal, as pessoas saem bem, saem... Autoconhecimento puro. E essa do celular, cara, é difícil fazer. Felipe, você faz sempre? Óbvio que não. Mas, cara, às vezes eu olho e falo, cara, não tô bem. E legal, ok, não tá bem. Ok, larga. E fala, cara, o que eu tô sentindo agora? E a resposta é muito mágica. Mas eu achei interessante, assim, na internet, eu tenho acompanhado muito isso, porque eu acho que é um tema muito interessante, né? A gente tá vendo um movimento, de maneira geral, depois de um grande boom das soluções pelos remédios, antidepressivos, ansiolíticos e tudo mais, uma questão que foi feita e eu acho que buscam solucionar é o que eu posso fazer que não é químico, que é hábito, como eu acho que isso até começa mais atrás com o que eles chamam de reeducação alimentar. Então, acho que existe uma reeducação de hábitos que podem te ajudar. Eu tava vendo, tem um comediante, o Pete Davidson, que tem depressão, que ele fala que ele tem uma série de atividades que ele faz durante o dia que melhoram a vida dele. Tem aquele Eslen Delanogari, eu acho esse cara excelente, assim, ele também propõe várias coisas que equilibram a dopamina no seu cérebro, e algumas dessas coisas, exatamente como você falou, a meditação, o exercício físico diário, 20 minutos de sol, eu vi até coisas do tipo comer banana, porque banana ajuda o surgimento de dopamina sei lá, não sou médico, mas no seu sangue, sei lá, no seu organismo. Então, eu acho que também, hoje, com a ciência de maneira geral, e possivelmente a hipnose e tal, você tem o conhecimento do que você precisa fazer quase que diariamente para fazer essa sua higiene, sei lá, não quero falar espiritual, mas sei lá, é fisiológica, né? E tentar fazer isso antes de chegar ao ponto de ir pro químico, né? Falou e disse, preciso... Perfeito, o que você falou, para mim é isso mesmo. O grande ponto aí, qual que é? E a grande chave, né, para quem tá vendo a gente aqui da mudança. Tem um termo em inglês chamado de neuroplasticidade. Que bicho é esse? O cérebro é plástico. E o cérebro aprende com a experiência. Tem vários tipos de neuroplasticidade, não vou entrar em todos. Vou falar da neuroplasticidade dependente da experiência. Fizeram um estudo com alguns taxistas, essa história é muito boa, de Londres versus taxistas, você conhece? Eu vi. Com os taxistas de Nova York. Para você passar numa prova de táxi em Londres, você tem que memorizar X ruas, etc. É bizarro o número. E sei lá, cara, você passar com nota 90 de 100. E o hipocampo, que é uma das áreas do cérebro responsáveis pela memória espacial. Então, sendo muito genérico aqui, não vou entrar em detalhes. O hipocampo desses taxistas era maior do que os taxistas de Nova York, que é eixo XY. É baba, né? Né? XY. Ainda mais com número, né? Com número. Tá 2, fácil, 3, 4. Você mora onde? Eu moro na quinta com a 43. Ah, entendi. A 42 tá pra cá, então a quinta tá pra cá. Tá fácil, né? Eu que sou um idiota geográfico, eu era mais perdido do que hoje eu sou menos perdido do que antes. Mas quando eu fui pra lá, achei uma beleza, né? Eu falei, cara, você tá aqui. E o ponto é, o cérebro aprende com as experiências. Essa é a chave. Tem aquela ditado tosco antigo, né? Que eu não sei nem falar ditado, mas cachorro velho não aprende truques novos, né? Que coisa que o vale, é uma besteira. E é besteira. Então, dá para você alterar a tua experiência. Quando a gente fala da neurociência dos hábitos, quando a gente fala da hipnoterapia, quando a gente vai falar de psicologia positiva, que é uma das pós-graduações que eu tenho, a gente está falando de você alterar o cérebro com o que você falou agora. Então eu falo muito para quem é ansioso,
Você tem lixo na cozinha, na sua casa? Tem. Em cima da pia fica ou no chão? Não, fica no chão. No chão. Parece que é meio mágico, né? Ele tá sempre cheio, você já reparou, né? Tá sempre cheio aquele troço. Impressionante. Cara, esvaziei agora há pouco, bicho. Tá cheio. Brincadeiras à parte, o que acontece? Você tem que ficar esvaziando. E eu moro em casa. Eu sou novo pra morar em casa. 4 anos em casa, eu morava em apartamento. E na casa, além do lixo, um belo dia, cara, todas as pias da minha casa entupiram. Eu falei, acho que eu vou mandar minha casa naquele programa paranormal, sabe? Porque, cara, tudo entupiu, né, cara? Ver se tem algum bicho em casa. Todas as pias entupiram. Quando o profissional veio lá, ele falou, cara, você não esvazia a caixa de gordura há quanto tempo? Eu falei, que é caixa de gordura? Ele falou, a tua casa infartou. Eu adoro metáfora, eu gosto muito de metáfora, eu faço umas terapias. Eu falei, cacete, como infartou? Ele falou, aqui do lado, vem aqui. Aí ele abriu, tem uma caixa, literalmente, você abre e a gordura fica lá. Eu falei, cara, tua casa infartou. Tem que limpar isso. E por que eu tô falando toda essa história? Porque a ansiedade é assim, você precisa limpar constantemente. Você precisa esvaziar o lixo emocional. Então quando a pessoa me fala assim, mas eu só tenho... Felipe, eu não tenho nada. Adoro essa. Minha vida tá excelente. Vai lá na minha clínica, ou vai no online, ou vai aqui em São Paulo, na Jundiaí. A minha vida tá excelente. É legal, cara. Eu só tem um probleminha de insônia, bicho. Mas tá tudo ok. Legal, cara. E eu adoro quando eu ponho unha, né? Não, só um probleminha, o resto... Não, eu tomo uns 6, 7 copos de café, eu sou trader também, eu fico até tarde. A relação com a minha mulher tá mais ou menos. Não, eu odeio meus filhos, mas cara, isso não é problema. Eu odeio meus filhos. Caralho, eu odeio. Não, mas sabe quando o cara põe um parente? Não, isso... Eu falei, cara, como não é problema? Você não dorme à noite porque todo o resto tá errado. Tá cagado todo esse resto. Então, falando o que você disse se a pessoa melhorar os hábitos, ela não precisa de mim. Eu falo pra todo mundo isso. E pra todo paciente que eu tenho, e via de regra na hipnoterapia é um processo muito rápido, não posso prometer o número, mas às vezes numa mão a gente pode contar o número de sessões que dá pra fazer. Não posso prometer nada de número. E não posso prometer cura, né? Se eu não vou preso. Mas eu falo pra todos os pacientes isso. Eu falo, beleza, você saiu da sessão e todo paciente meu vai com exercício pra casa. A pessoa fala, mas é chato. Eu falo, não é. Um dos exercícios, você falou agora, é exercício físico 20 minutos por dia. Aeróbico. E tira a ansiedade com a mão. Eu vejo em mim, tudo eu testo em mim, né? Quando eu falei do banho gelado, eu testei em mim. Tudo que eu falei aqui, eu testo em mim. Eu falei, cara, e tem muito paper sobre isso. Então, quem estiver interessado assistindo, a gente possa mandar esses papers. Tem 20 minutos de exercício aeróbico por dia, tira com a mão. Então, toda pessoa que faz esse tratamento comigo, eu falo, legal, a gente olhou suas emoções, a gente fez a famosa regressão na sessão, a gente olhou o seu passado, a gente resolveu as raízes, as origens. Mas como é que tá o exercício físico? Você tá fazendo? Não, não tô. Como é que tá? Não tô. Então, por isso você tá de 0 a 10, você tá 8. Você poderia estar 10, mas esse é um pedaço que não dá pra deixar de lado. E é muito leviano, saca? Botar isso de lado. Fala pro cara, não, agora abre os olhos. Maravilha, curou tua vida. Curou o cacete. Não é assim. É. Se você não faz o teu, eu notei em mim isso. Eu falo pra todo mundo as minhas histórias. Tem dia que eu vejo e falo, cara, eu tô ansioso. Tem dia que eu falo, bicho, vai pegar. E eu já sei. Então tem escolhas. Eu posso acessar via respiração para acalmar isso. Eu posso fazer uma auto-hipnose. Eu posso meditar. Ou se eu tô muito na pilha, bicho, exercício físico. Então um dia eu fiz 3 vezes por dia. Caralho. Felipe, você é desocupado? Não. Mas é inegociável. Eu sou casado, mas para minha mulher também. É inegociável. Isso a gente não negocia, eu e ela. Ou tem hora que ela tá meditando, eu tô treinando, ou vice-versa. E quando eu boto isso na rotina das pessoas, eu atendi uma pessoa recente que ela tava com dependência emocional. É a vibe do momento também, né? Ou codependência emocional. Tava pele e osso e acabada. A gente foi fazendo a hipnoterapia, olhando as camadas, olhando as crenças, olhando o passado, olhando as cenas do passado, ressignificando tudo. E eu falei para ela do exercício físico. E ela me ligava e falava, cara, eu não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer porque não vai rolar, porque eu não tenho tempo. Meus amigos, ela me mandou mensagem tem uma semana. Ela já chegou até no oposto, tá? Mas ela tá fazendo 2, 3 vezes por dia.
Ela acorda, é taekwondo, sei lá o quê. E na sequência tem academia mesmo. E à noite faz aula de bike. Não vou fazer propaganda, aquela aula só de bicicleta, né? Mas é isso, né? Então dá pra mudar. Muito doido, né? Porque a gente tem que reaprender a viver de verdade, né? Tipo, tem umas paradas, tipo, mano, comer banana. Todo mundo deveria comer banana, só que a gente não come banana, porque a gente come nuggets. Mas eu acho que falta conhecimento, assim, tipo, depois que eu comecei a ver essas paradas e aí eu comecei que também estresse e tudo mais, e eu comecei a colocar na minha rotina, você depois que você coloca e você sente a diferença, depois é muito difícil de tirar, né? Tipo É isso aí. assim, o esporte, óbvio, tem dias que não deu. Você ficou o dia inteiro no escritório, não deu. Mas se você fala, puta, não dá, apertado, eu vou mesmo assim. Tipo, segunda-feira, eu acho que eu fui 10 da noite pra academia, porque eu falei, puta, vai empurrado, mas vai. E aí, depois que você entra nesse fluxo, assim, eu acho que você fala, por que não falaram isso antes, na verdade, né? É meio bizarro, porque tava na cara que era isso, né? É isso. Uma coisa que se retroalimenta, né? A gente tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado pra eu falar isso, às vezes a pessoa me fala assim, cara, eu tô sem vontade nenhuma. E as coisas estão amarradas no cérebro. Eu falo que a nossa vida é mais ou menos assim. Imagina que tem uma montanha pra subir, uma escalada, uma montanha quase sempre vertical. E lá no topo da montanha tá a tua melhor versão. Vamos supor que você suba nessa montanha, lá no topo tá a sua melhor versão. Então você precisa subir essa montanha. E você tá com uma mochila pesada nas costas, ninguém te avisou que você tinha que botar, você falou, cara, ferrou, vou botar minha casa toda. Você tá subindo e você não consegue subir, né? Porque a mochila te puxa pra trás e pra baixo. Quem que é a mochila? É o passado. Quem é a mochila? É um bullying. Quem que é a mochila? É um abuso. Quem que é a mochila? A briga do meu pai e da minha mãe. Uma porrada de coisa que fica e te puxa e pesa. E quando isso fica pesado, pesa no presente. Né? Então a coluna, né? O presente. Aí, por isso que às vezes não dá vontade de fazer os exercícios e tal. Então eu sempre falo para meus pacientes, cara, começa aos poucos. Promete para mim, você vai fazer 1 minuto por dia. Eu sei que a pessoa não vai parar, né, 1 minuto. Mas às vezes está difícil por conta dessa carga. Quando a gente solta essa carga do passado, quando a hipnoterapia permite um novo olhar, ou ressignificar o passado, fica mais fácil. Você vê, tudo se retroalimenta. Né? Então, isso fica retroalimentado, a pessoa fala, cara, beleza. Então quando solta, você, cara, isso não me para mais. Isso não me segura mais. E aí começa a fazer sentido para ela. Aí ela vê que ela consegue produzir esses neurotransmissores de forma natural, sem remédio. Quando ela sente isso, ela não para mais, que foi o que você falou, tô fazendo 10 da noite. Eu não paro mais. Então, é um trabalho aí, eu falo para os meus pacientes, meus clientes, que a minha hipnoterapia eu chamo de máquina do tempo. Eu dou esse nome a propósito, porque a gente tem que mexer necessariamente em 3 pilares, né? Passado, presente e futuro. E o que a gente está falando agora é sempre do presente, né? Que a gente falou, tá falando de hábito. Uhum. A chave é apagar o passado, não, é ressignificar. Pô, tô sem energia. Não tô batendo minhas metas. Não tô conseguindo ter alta performance. Tô com medo de alguma coisa. A gente precisa olhar o que tá aí. Então tem gente que fala as origens, a cena causadora inicial, evento causador inicial, tem vários nomes para isso. Eu gosto de falar que é a cena, mas é o padrão, né? Que tá atrás. A resposta tá lá. Eu falei que eu moro em casa, né? A gente tem muita planta em casa. Essa história é muito boa, né? E outro dia, minha esposa me chamou e falou, vem cá, Felipe, o que foi? Ela falou, cara, a romã tá podre. As romãzinhas que nasceram estão caindo pretas no chão. Pum. Eu falei, cara, algum passarinho tá bicando a romã e tá fazendo isso. E passamos lá um remédio, uma coisa, pra ver se não ia mais e continuou ficando podre. Ela falou, vem cá, é o galinho tá todo branco. Eu falei, então é o galinho. Não era o galinho, eu falei, não, cara, é o tronco, porque tá dobrando muito e sei lá o quê. A gente chamou a paisagista e ela falou, cara, a resposta tá nas raízes. Se você não curar as raízes, a romã vai continuar nascendo podre. E foi muita lógica. Então, é o que eu falo, né? Ressignificar o passado. É deletar, é apagar jamais. Né? É um novo olhar em direção ao passado. É você hoje. Qual que é a tua idade hoje? 32. 32. É você hoje de 32. Visitando a tua versão de 2.
você de 32 visitando sua versão de 3, de 4, de 5. Com várias técnicas, a regressão é mais conhecida, mas é um novo olhar. O ressignificar é isso, né? Tirar o peso da mala. O presente é o que a gente fala agora. A gente precisa endereçar o presente. Eu vejo direto umas coisas no Instagram, puta que pariu, eu vejo uns anúncios. Eu falo, cara, os caras estão prometendo isso, meu. Porque eu tô forte, né? No Instagram, tô no YouTube, tô no Spotify, tô em todas as mídias aí. Eu falo, cara, como é que as pessoas prometem essas curas, né? Prometendo cura. Isso não existe, né? É autocura que eu falei. Então, 2, presente, né? Mexendo nos hábitos do presente. A gente falou bastante desses hábitos do presente, dá pra fazer. Quem me procura, às vezes fala, cara, não tenho grana pra fazer terapia. Não tenho grana, tá caro, não vai rolar. Eu falo, então vamos faz uma promessa pra mim. Eu dou algumas dicas dessas pra pessoa. De graça. Eu, cara, não precisa fazer terapia, quando você tiver, você faz. Vamos mexer em alguns pontos. Vamos, luz do sol, você que falou do sol, né? Foi você que falou. Ele falou do sol. Luz do sol, se expor ao sol quando acordar. Exercício físico. Dormir escuro absoluto. Tem umas mexidas que se a pessoa fizer e tiver imbuída de mudar, vai rolar, entendeu? Então, esse é no presente. E futuro, que eu falo que eu brinquei com a máquina do tempo, mexer em como a pessoa imagina o futuro. Quem nunca acordou de manhã? Você bate o dedinho na quina da mesa e fala, puta que pariu, meu dia vai ser uma bosta. Não tem como usar mais palavra do que eu já usei, porque é o que vai acontecer mesmo. Puta que pariu, meu dia vai ser uma merda. Você bate o dedo, você vai no chuveiro, tá frio. Cara, o dia vai começar terrível. Aí você sai de casa e o carro não pega. Aí você fala, já lá vem. Chega no trabalho e o chefe tá de mau humor. Acabou com o teu dia. No primeiro instante que você bateu com o dedo na quina da mesa ou da cama, você já começou a projetar teu dia. Eu não tô falando do conceito, não vou falar sobre lei de atração, não tô falando que não existe, não é por aí também. Mas a gente projeta sem querer como vai ser o dia. Olha que bizarro, né? Você fala, puta, eu já sei o que vai acontecer. Não é assim? Vai dar errado, vai dar merda, vai dar bosta. E aí fica acontecendo isso. Então, quando deveria ser o contrário. Tem um livro, indico aqui para quem tá assistindo a gente, que chama Milagre da Manhã. Esse livro ele fala sobre o primeiro hábito do dia. Sobre o que você tem que fazer na primeira hora do dia. E via de regra, a tua primeira hora e meia do dia deve ser negociável. Deve ser sua. Né? Então, e quando você faz isso, você começa a projetar você no futuro, se imaginar diferente. É isso que faz o jogo mudar. Entendeu? Então, você brincou agora, né, Humberto, tem que reaprender a viver, né? Na verdade, é mais fácil do que a gente imagina. A gente que complica esse troço. Né? Eu queria só pontuar, antes da gente entrar também na questão da hipnose do Eudes, tá pronto aqui. Olha lá, tá no Parece que não. TikTok, né? Né? Ele entra Entendeu no estado, nada da conversa. ele não entra no estado de flow, ele entra no estado de podpar, com certeza. Exato. Tá? Mas eu queria só pontuar, né, a coisa do remédio que a gente falou lá atrás, que meus pais tomavam, e às vezes tomavam sem ser na hora de tomar, porque confundir idoso é foda. E aí, tava indo pra um lugar, o cara tava desligado, e às vezes brigando comigo, e tava, tipo, um cara de bengala bambeando ali, com perigo de cair, cara. Assim, sabe? E meu pai, agora meus pais mudaram pra um apartamento, mas meu pai e minha mãe sempre mudaram em casa, e a casa tinha escada, e às vezes meu pai tomava e demorava pra subir. Numa dessas, ele caiu da escada e bateu a cabeça. Pois é. Então, depois o Vini encaixa lá, é uma parada perigosa mesmo, assim, que a porrada que acontece quando você toma um negócio é um absurdo, assim, e eu não vejo nada positivo nisso, assim. Se você toma e não descansa, não tem, a única coisa, não dá brisa, pra que eu quero? Não é? O meu avô tomava, mas aí é mais velho que seus pais, né? Tomava, e aí no meio da noite ele acordava e esquecia que tinha tomado. Aí ele tomava de novo. Nossa, aí, porra, teve uma vez que a gente viajou, e aí tava na cadeira de rodas, e a gente tinha que voltar pra São Paulo, a gente tava em Foz do Iguaçu. E o velho, eu falei, cara, se o meu avô fosse um corpo, eu teria passado. Tá ligado? Porque ele dormia na cadeira de rodas, e eu ia com ele e tal, e aí assim... Aí beleza, né? Um ano depois, mais ou menos, o meu avô morreu. Eu lembro que o meu tio falou, aí mãe, deu remédio pra dormir demais pro vô. Tomou 3 tá dormindo até agora. Não, mas você sabe que teve uma viagem a Gramado que a gente foi fazer pra levar o Theo no Snowland, pra todo mundo curtir junto, o negócio da neve lá. Meu pai tomou sem querer. Nossa.
Mano, ele ficou o dia inteiro na cadeira de rodas, foi pra todos os passeios. Parecia um As morto fotos, muito louco. né? O morto muito louco. Porque ele tava ali, ele tava acordado. Tava, teve mas hora- não tava, né? Não tava, almoçou, tudo certinho. Só que aí chegava na hora, pô, tem que entrar no bagulho da neve, vai ter que botar a roupa de neve. O cara não se mexe, velho. E eu botando a roupa, toquinho. Caralho. Tá, nem paga o ingresso, né? Puta, Não, é bom que passava na frente de tudo. Tá de cadeirante, passava na frente de tudo. Mas enfim, não tomem o remédio com Z aí, que... Deixa eu dar um presente pra Claro. quem tá assistindo a gente. Um presente muito especial. Então, como é que funciona, né? O meu trabalho, e é um presente que as pessoas vão gostar muito. A hipnoterapia é muito personalizada, né? Como a gente vem falando agora, mapear hábitos, olhar o passado, etc. Tem muita coisa pra gente fazer juntos. Então, é um processo que é como, né? A pessoa manda um WhatsApp pra minha equipe, conversa com a minha equipe, fala o que tem, depressão, ansiedade, pânico, fobias, qualquer problema emocional, tabagismo, né? Pessoas que querem parar de fumar, medos mil, traumas mil, um monte de coisa nesse sentido. E o primeiro passo é mandar mensagem para minha equipe, falar o que tem. O segundo passo é marcar o que a gente chama de sessão de pré-terapia. Ela é feita online. No futuro também pode ser tudo online, mas nessa sessão eu vou conhecer a pessoa. Eu falo que eu não cobro por hora, etc. Não deixo o couro comer, então não é por hora, mas dura uma hora e meia. Nessa uma hora e meia eu vou conhecer a pessoa, ela me fala do problema que ela tem, o que está acontecendo. Nesse tempo eu vou fazer o que eu chamo de pré-terapia e estudo de caso. Então não é só uma avaliação, a avaliação é 20% dessa conversa. Eu vou entender o que está acontecendo, ela vai me explicar, eu vou mostrar pelos mecanismos que estão embaixo fazendo ela sofrer. E nessa sessão a gente já faz hipnose. E ao final dessa sessão, depois de ter conhecido a pessoa e entendido, que eu dou os valores para ela. Porque não dá para eu cobrar igual tratamento de um que é igual ao tratamento de outro. São coisas diferentes. Uhum. Tem ansiedades, depressões, vamos chamar assim. E essa pré-terapia, depois eu acho que o QR Code vai aparecer em algum local aqui. Já tá na tela, já. Essa pré-terapia, para quem está assistindo aqui, o podcast, ela vai ter 20% de desconto. Então é só a pessoa ir aqui nesse link que tá com vocês aqui e clicar ou no QR Code ou no link e ela vai ter desconto, 20% de desconto na pré-terapia. Vai cair direto com a minha equipe, então é uma vantagem aqui para quem são os inscritos do canal, né? Então a pessoa faz isso e aí a gente faz esse mapeamento e depois a gente faz a terapia lá na frente. E dá para atender desses 3 jeitos, né? Dá para atender online, pessoas do mundo todo. Em São Paulo, atendo na Alameda Santos, em São Paulo, perto do metrô Brigadeiro, 1,5 minuto do metrô, ou em Jundiaí também. Mas eu acho que esse é um presente muito legal. Um dos, né? Porque a gente vai fazer uma hipnose coletiva daqui a pouco, que eu acho que vai ser bacana para as pessoas me acharem e melhorar a vida delas. Maravilha, de repente a gente pinta no consultório também, né? Porque parece que a gente é perfeito. Mas você que tá em casa, você não tem a menor ideia. Antes de chamar o Eudes, só uma coisa que eu acho que seria interessante antes de chamar o menino ali, que tá super focado. Olha lá, A gente escolheu aprender a bem, viver, eu né? acho. Vai ser uma mente fácil de entrar. Não tem muita coisa ali, pelo visto. É só uma moeba. Regressão. Só uma breve explicação da regressão, porque parece uma coisa meio mágica mesmo, assim, de você poder acessar memórias que você não lembra, né? Não sei, pelo menos não tá num registro mais consciente, vamos dizer assim. E que estão ali, talvez, a chave de muitas portas. E sem a hipnose ou a hipnoterapia, me parece muito difícil de acessar, né? Vamos lá. A regressão é uma técnica antiga, criada por John Watkins. John Goodrich Watkins tem um livro chamado Hypnotherapy, que ele menciona essa técnica. Ele foi o pai da regressão, poucas pessoas sabem disso, ensinam até a fonte errada, quem fez a regressão, mas ele foi o cara que cunhou o termo. E a regressão é algo muito simples, né? Mas que a gente põe o nome regressão, a pessoa, né? A regressão é você usar o seu foco, imaginação e concentração para visitar essas memórias do passado. E quando a gente fala desse livro e de outros teóricos também, que eles falam você precisa, vou entrar no termo técnico, não tem jeito, você precisa acessar o cérebro límbico, ou vamos resumir, o cérebro emocional. Uhum. Eu faço uma comparação que é muito boa quando você vai no dentista.
está com uma cárie. Doutora, tira a cárie. Ela fala, tira. Mas não quero que você toque na cárie, tá bom? Não dá pra fazer. Tô com uma pedra no rim, grande, não vai expelir. Fazer o que tem que explodir. Ou litotripsia, ela vai ter que tocar na pedra, vai explodir a pedra. E na regressão é igual, a pessoa vai reviver a cena? Não. Vai voltar no passado de verdade, abrir os olhos, cara, não tô aqui no Planeta Podcast, tô em casa agora, tô aqui em Jundiaí, com a minha cachorra, com a Hebe, com a minha gata, com a Lolita. Não é assim? A regressão é uma das técnicas, mas ela é muito poderosa porque a gente vai acessar a emoção. Uma coisa é você me perguntar, sofri sequestro relâmpago há muito tempo atrás, muito tempo. O que aconteceu com você? Eu posso sofrer sequestro relâmpago. Assim é legal. Outra coisa, eu tiver de olhos fechados e tal, eu falei, então, eu tava no carro dirigindo. Você já começa a entrar. Tava no carro dirigindo, eu parei no farol, de repente eu olho, você vê, você puxa emoção sem querer. Segundo esses autores e outros agora falando de neuroplasticidade, quando você acessa a emoção, a capacidade da cura tá aí, o cérebro tá plástico nessa hora. Então quando você reviveu a cena, quando você olhou novamente aquilo que aconteceu, essa é a hora de você fazer. Outro termo técnico, não tem jeito, eu preciso falar. Eles chamam de reconsolidação terapêutica da memória. Né? É você fazer uma reinterpretação disso. Né? Então, a reconsolidação de memória acontece aí. A regressão é muito poderosa. Eu não julgo o que está acontecendo. Felipe, é para outras vidas? Onde que é? Foi real, não foi? Eu falo, não importa. É subjetivo. Se eu te perguntar, poltrona vermelha é bonita ou feia? Você pode falar é bonita, pode falar que é feia. É subjetivo, entendeu? Então, é tudo subjetivo. A pessoa fala, cara, eu estava lá mesmo. Mas será que era uma vida? Será que não era? Nunca saberemos, quando se trata de outras vidas. Né? Tô esse assunto porque eu vejo os temas do podcast. Sim. Mas tem um ponto, tem um nó que a pessoa precisa resolver. E a gente vai lá e olha esse ponto e resolve esse nó. Às vezes a pessoa me fala, não, mas eu vou lá descobrir, eu vou lá perguntar pro meu pai se ele falou aquilo meu. Eu falei, cara, teu pai nem vai lembrar. Você era criança, você foi impactada por um negócio, teu pai nem vai lembrar se você perguntar. Nem adianta. Então, eu acho que é... Deu pra responder? Deu sim. Vamos começar pela hipnose do Eudes e depois a gente faz a hipnose coletiva? Pode ser. Deixa eu só fazer um comentário essa para quem precisar. Eu também dou curso de hipnoterapia. Eu tenho uma formação de hipnoterapia. Isso é muito legal, porque talvez tenha gente assistindo o que era fazer formação. Eu tenho um sócio, um parceiro nos cursos, o nome dele é Rodrigo Reis, grande amigo, talvez ele esteja assistindo a gente. E essa formação é para ensinar todas essas técnicas de hipnoterapia. Né? A gente tem turmas que vão acontecer em breve, então dá para a pessoa falar comigo, pessoa física, entre aspas, que quer passar pelo processo e resolver os problemas, ou uma pessoa que queira fazer um curso, fazer uma formação. Porque é muito legal ensinar as pessoas. Eu usei vários termos técnicos agora no final, porque todos esses termos estão na nossa formação, estão nesse curso que a gente tem. E é muito legal você ver, você ensinar uma pessoa que pode ajudar as outras pessoas. Né? Então eu queria dar esse recado final, esse curso que a gente tem com muito carinho, eu e o Rodrigo. A gente rodou esse curso na pandemia 3 vezes, online. A gente foi guerreiro, porque a gente fez online e ao vivo na pandemia. A maioria só fazia o modelo de gravado, né? Modelo de lançamento, etc. E a gente fez online ao vivo. 3 turmas, depois a gente montou mais coisas. Mas eu queria também dar esse recado que eu acho que é muito importante para as pessoas que falam, cara, senti o chamado do Felipe, eu também quero ajudar alguém, entendeu? Eu acho que é isso. Pode deixar o link também aqui na descrição para você que quer ou que tem interesse aí na formação de hipnoterapeuta, tá certo? Então tá lá já, para você que tá assistindo agora a gente aqui no YouTube. Ô Eudes, vamos lá, querido? Você ia pedir para você esvaziar a mente, mas acho que tá bom já. Já chega. A gente falou pro Eudes vir porque eu e o Daniel, a gente não é muito suscetível, eu acho. Até você pode explicar por que tem algumas pessoas que entram mais fácil e tem outras pessoas que
Que não entra. E aí já desmistifica um pouco o preconceito do menino Eudes. Que eu falei, Eudes, eu preciso que você vá lá, porque eu e o Daniel, a gente não é muito suscetível. Ele falou, você tá me chamando de burro? Eu falei, não é isso, cara. São pessoas diferentes. Inclusive, a Larissa tá até comentando, que você comentou, que fazer mágica pra criança é mais difícil do que fazer mágica pra adulto, porque a atenção é diferente. É diferente. Então, não tô dizendo que você tem o cérebro de uma criança, tá? O que eu quis dizer aqui é que as pessoas Você vai ver são que ele vai diferentes, sair daqui acreditando. tá? É tipo o Seu Madruga, né? Um pobre diabo. Vem aqui, vocês, acho que vocês dois desse lado faz mais sentido. Vamos lá, Eudes. Tudo bem? Tudo. Já foi hipnotizado alguma vez? Nunca. Quanto você se considera ansioso? De 0 a 10, 8. 0 a 10. 8. Agora sim, tá quanto uma média agora? Agora, nesse momento, uns 4. 4? Gostaria de baixar isso? Sim. Ou zerar, sei lá. Sim, se Gostaria? desse pra zerar. Será que a gente vai zerar? Não sei. Pode ser. Talvez zerar, baixar. Tá bom. O que eu tô mostrando para eles é que a gente tá conversando agora. Sim. Certo. Ninguém aqui combinou nada aqui no número de mágica, nada a ver com isso. E o que eu queria mostrar para eles, mostrar para você o quanto a sua mente é poderosa. E eu queria só que você se permitisse. Combinado? 2 regras para entrar em hipnose. Primeira regra, você precisa querer. Você quer? Sim. Beleza, regra 1 cumprida. Regra 2, você precisa só seguir as instruções que eu vou te falar. São coisas fáceis. Topa? Vamos. Maravilha. Então, o querer e o seguir as instruções. E esqueci de falar o principal, que não falei aqui hoje no podcast. Toda hipnose é auto-hipnose. Não sou eu que entro na mente do Euder e não sou eu que faço isso. Combinado? Certo. Sim? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Até agora Nada? não. Zero tranquilo? Só se você não fizer eu pular no pé só. Então, como a gente falou, né, no podcast aqui, tudo é consensual. Você jamais faria uma coisa que você não faria em estado de vigília. Cara, arranca a roupa e sai com ele. Pra quê, cara? Ele faz isso normalmente. Ele faz... Outro dia, eu sou corintiano, mas eu era corintiano mais praticante do que hoje. Muito mais. Hoje não é bom nem falar do Corinthians. Mas um amigo fez a hipnose comigo e falou, cara, grita aí, vai Palmeiras. Eu não gritei, cara. E rolou uma vontade de gritar. Mas não, acabei não gritando, porque não rolou. Mas eu não vou fazer nada de time, nada polêmico, nada de arrancar roupa seca. Não, eu vou te mostrar como sua mente é poderosa e a gente vai fazer uma coisa para ansiedade. Certo. Bom, tá? Faz assim para mim. Quer conhecer o poder da sua mente? Deixa eu pensar. Você consegue só afastar esse microfone mais para lá que a gente vai ter que dobrar a sua mão na direção assim. Isso, não vai precisar nem usar o microfone agora. Faz assim. Na altura do seu nariz assim. A câmera tá pegando bem? Isso. Não cola no nariz, na frente, assim. Ó. Aqui, ó, abaixa mais a mão. Aqui. Põe os 2 dedos para cima. Separa os dedos. Olha para esse espaço entre seus dedos. Separa mais, separa mais. Olha para esse espaço. Muito bem. Olhando para esse espaço, imagina que os seus dedos são 2 ímãs que vão se aproximar e vão se tocar daqui a pouco. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Solta. Vai olhando e imagina que esse espaço está diminuindo. Mais e mais. Quanto mais engraçado fica, mais diminui. Sem resistir, quando tocar, você fecha os olhos. Fecha os olhos. Muito bem. De olhos fechados, eu queria que você imaginasse. Você pode deixar a respiração automática. De olhos fechados, você imagina que esses ímãs estão mais colados. Mais colados. Quanto mais engraçado fica, mais colado fica. Quanto mais colado fica, mais engraçado fica. Eles colam mais e mais. De olhos fechados, os ímãs mais colados. Eu faço uma contagem de 1 a 5. No 5, eles estão completamente colados. Mas ao mesmo tempo que eles colam dentro de você, você relaxa mais e mais. Quanto mais eles colam, mais você relaxa dentro de você. Mais e mais. Dentro de você, o estado de relaxamento cresce. E os ímãs colados, impossíveis de soltar. Impossíveis de soltar. E dentro de você, você experimenta uma sensação leve. E os ímãs mais colados. 1, mais colados. 2, quanto mais aperta, mais colado fica. 3, mais colado. Colado. Mais colado. 4, ainda mais colado. Só no 5 tenta soltar, não consegue. Só no 5 tenta soltar, não consegue. 4, mais colado, mais colado. 5, mais colado, mais colado. Quanto mais você tenta soltar, menos você consegue. Mais colado fica. Tenta soltar, não consegue, mais colado. Tenta soltar, não consegue, mais colado. Tenta soltar, não consegue, mais colado, mais colado. Tenta soltar, não consegue, mais colado. Quanto mais você tenta soltar, menos você consegue.
Tenta soltar e não consegue soltar, que ele fica mais colado. Tenta soltar e não consegue, não consegue. Mais colado, mais colado. Só quando eu conto 3, eles se soltam. 1, 2, 3. Tudo volta ao normal, pode abrir os olhos. Como foi a experiência? Nossa, realmente, quando você vai falando, quanto mais eu tentei Microfone tirar, outros. parecia mais que quanto mais eu tentei tirar, mais parecia que tava dando tipo uns estalinhos aqui assim, grudando. Pior que foi mesmo. Tenta fazer depois. Muito bom. Depois ele não consegue, eu não fiz sugestão com ele, mas você viu que eles foram indo automático, você percebeu Sim. isso? Eles foi tipo meio que essas linhas aqui se colou, tá ligado, sozinho. Legal. Por que eu faço esse exercício, né? Porque a gente fez o quê? Em 5 minutos. Em 5 minutos, uma sugestão travou seus dedos. Quantos anos você tem? 22. Quantas sugestões não vem te travando há 22 anos? Ixi. Essa é a pergunta. Aí você me deixa numa crise existencial, irmão. Sabe quem que eu falo? Quem que foi o primeiro hipnoterapeuta que você conheceu? E não fui eu. Eu falo que o primeiro hipnoterapeuta que a gente conheceu foi papai e mamãe. Às vezes a mamãe fala quando você é pequenininho, ó filho, eu vou... Você fala, mamãe, tá doendo minha mão. Ela fala, vou dar um beijinho que passa. Ela dá um beijinho e passa. Sugestão? Hipnose. Mas a gente precisa fazer uma coisa mais interior e mais transformadora. Você me vê sem óculos? Sim, tivesse sem óculos. Tira o óculos, por favor. Põe lá em cima da mesinha lá. Aí. Vamos fazer uma coisa mais profunda? Bora. Sim. Coloca as mãos em cima das pernas. Os pés bem plantados no chão. Muito bem. Chegou. Pés bem plantados no chão. E com os pés bem plantados no chão, queria que você sentisse os seus pés. Posso fechar o olho? Pode fechar o olho. Pode. Isso. De olhos fechados. Se concentra nos seus olhos. Imagina que seus olhos estão pesados como se não funcionassem mais. Imagina que os olhos estão relaxados e pesados e não funcionam. Quando você tiver imaginado que os olhos não funcionam, você pode brincar de tentar abrir os olhos e ver que você não consegue abrir, porque eles estão fechados e pesados. Talvez você possa tentar mexer a sobrancelha para abrir os olhos e ver que eles não abrem. No seu tempo. Não precisa tentar abrir mais. Muito bem. Isso eles não abrem, eu sei que eles não abrem. Daqui a pouco, não agora, você vai continuar, você vai abrir os olhos, mas não agora. Daqui a pouco eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos várias vezes, mas cada vez que seus olhos se fecham, o relaxamento atual dobra. Abre os olhos. Pode abrir agora. Abre os olhos, fecha os olhos, mantém fechados, 2 vezes mais relaxado. Abre os olhos, fecha, mantém fechados, 2 vezes mais relaxado. Uma última vez, abre os olhos, fecha os olhos, 2 vezes mais relaxado. As cortinas se fecham, as luzes se apagam, você relaxa muito mais. Imagina agora que esse braço seu direito, esse braço está relaxado e pesado como um pano molhado. O braço que eu toco está relaxado e pesado como um pano molhado. Daqui a pouco eu vou levantar ele pelo punho. E quando ele cai, você desce para a hipnose mais profunda. Sem me ajudar, mais fundo. Isso. Muito bem. Muito bem. Vou fazer isso mais uma vez. Essa segunda vez você desce para um estado mais profundo ainda. Mais profundo ainda. Mais profundo ainda. Sem força, sem força. Isso. Muito bem. Muito bem. Daqui a pouco eu vou pedir para você fazer uma contagem de 100 até 1, mas são muitos números para contar. Daqui a pouco você vai contar mais ou menos assim. 100, 99, 98. E os números somem. A partir do 98 eles somem, a partir do 98 eles apagam e você experimenta uma sensação de ir mais fundo. Vai fazer mais ou menos como eu, 100, 99, 98. E eles somem. Começa a partir do 100 bem lento, bem devagar, eu estou te ouvindo. 100, Mais devagar, 99, mais devagar. 98. Para de contar. Imagina que todos os restantes estão nesse braço e quando o braço cai eles somem de vez. Somem. Acena com a cabeça, eles foram embora, né? Tudo bem. Eu faço uma contagem de 5 até 1, a gente vai para um local na natureza muito especial. De olhos fechados, você pode falar se você gosta mais de praia ou de campo? Praia. Praia.
5, descendo para sua praia predileta daqui a pouco. 4, indo para sua praia predileta. 3, 2 e 1, chegando na sua praia. E quando você fica deitado nessa praia, eu quero que você imagine que essa ansiedade, essa angústia que você sente, está em algum local no peito, no esôfago, na barriga, em algum local aqui no seu corpo. Isso está como se fosse um musgo dentro de você, está como se fosse uma lama dentro de você. Se isso tivesse uma cor, que cor teria? Inventa rápido. Verde. Verde. Imagina tudo isso verde no seu corpo. Isso vai se soltando, soltando. Isso vai soltando. E você está nessa praia, talvez ouvindo o mar, talvez sentindo o calor do sol. Isso vai soltando do seu corpo, vai soltando e vai subindo. Isso vai passando as nuvens, talvez você acompanhe com os olhos aquilo subindo, lá em sentido das nuvens. E seu corpo vai ficando leve. E essa coisa verde de musgo passou as nuvens e some lá no espaço. Os olhos se fecham e some, some, some. E o corpo fica livre, leve. E você imagina que está olhando para o sol. E do sol vem vindo um raio muito especial que entra pelo topo da sua cabeça e relaxa a mandíbula, solta os ombros, solta os braços, solta os pés. Esse raio de sol entra e te preenche de energia, de tranquilidade, de calma, à medida que você sente cada vez melhor, cada vez mais tranquilo. E começa a tocar no fundo da sua mente uma música tranquila que você gosta muito. Começa a tocar na sua mente uma música que te deixa muito em paz e muito bem. E o seu corpo agora está cheio dessa energia positiva, está cheio dessa luz, dessa felicidade. Seu corpo está cheio disso tudo que é positivo. 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 Talvez nesse estado você queira inspirar o ar por 5 segundos e soltar bem devagar por 5 segundos. Inspirando em 5. Soltando em 5. Inspirando. Soltando. Inspirando. Soltando. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 10. No 10 você volta para aqui e para agora. Se sentindo muito bem. 1. Cada vez melhor. 2. Livre. Leve. 3. Para ter um dia incrível. 4. Todas as dores, todos os desconfortos vão embora do corpo agora. 5. Cada vez melhor. 6. Porque a ansiedade foi. 7. Leve, alegre, feliz. 8. Mexendo mãos e pés. 9. Acelerando. 10. Abrindo os olhos. No aqui e no agora. Muito bom. Como foi? Foi bom. É tipo como meditar um pouco, né? É. Como meditar. Gostou da experiência? Sim. Qual a nota da ansiedade agora? Ah, tô bem calmo. Palmas. Só hipnose e maconha me deixa assim. Sério, você não tem nenhuma cara de usuário. É impressionante. Mas o bom é que a gente fez sem a maconha. Essa aqui é a boa notícia. Sim. 0, 0, 0? Não, mas dá uma paz mesmo, que você fica tipo meio... sei Mole, lá, né? você fica meio mole, tá ligado? Gostou? Sim. Muito bom. Até muito dá um obrigado. calorzinho quando você pensa no sol, você fica até meio quentinho. O nome disso é hipnose. A sugestão. Pensa no sol, deu calor. Hoje mais cedo eu atendi uma paciente, eu falei pra ela, tava entrando no mar, eu falei, cara, tô com frio. Isso é hipnose. Curtiu? Curti. Foi Muito bom. Ah, eu gostei de ser Obrigado. hipnotizado. Valeu. Isso é uma hipnose... Ai, caiu. Uma hipnose pra diminuir a ansiedade, é isso? É, o que eu fiz com ele foi foi um tipo de hipnose para diminuir um sintoma que ele estava sentindo. A gente não está fazendo hipnoterapia ainda, é uma hipnose baseada em sugestão, mas para pegar um desconforto e mostrar, como eu te falei agora há pouco, que a mente era plástica, que a gente consegue diminuir o desconforto por meio de sugestões simples, né? Então, aqui eu poderia ter feito outros números com ele, de hipnose de entretenimento, etc. Sim. E tal, esquece o número 7, etc. Tudo isso é muito legal, muito bacana. Mas eu já tinha até assuntado com ele, perguntado antes que ele tinha. Ele falou, cara, eu tô um pouco ansioso. E, pô, essa é uma bela ferramenta. Por que não ajudar no alívio da ansiedade? Né? Então, é um Certo. exercício muito, muito rápido para isso. Maravilhoso.
Antes de fechar, você quer fazer a hipnoterapia geral ou não? Vamos lá. Valendo? Pode ser? Claro. Então, a gente vai fazer agora um outro presente. O primeiro presente é a sessão lá de pré-terapia com 20% de desconto para quem está assistindo a gente. Segundo presente para vocês todos, para quem está assistindo a gente. Nosso amigo aqui já recebeu a hipnose dele. Se quiser fazer de novo, pode fazer. É para dar um estado de relaxamento para vocês que estão em casa, um estado de paz. Não conheço quem está do outro lado, queria conhecer todo mundo. Mas eu vou fazer uma coisa geral para dar um pouco mais de tranquilidade, ok? Para deixar todo mundo em paz. Você não vai imitar galinha. Você não vai sair do sou seu muito corpo. bom nisso. Não tem nada a ver com isso. Ninguém vai arrancar roupa e sair com ele. Você não vai me dar senha, teu Pix, nada disso, para pegar os milhões da sua conta. Tem nada lá. Eu também não. Se fosse outra época. Tá bom? Nada a ver com isso. Então, você que está me assistindo, não faça isso se você está dirigindo. Não faça isso se você está operando máquinas. Não faça isso se você está no meio de algo que exige tua atenção. Você vai sair do teu corpo? Não. Você não vai sair do teu corpo. Você vai contar seus segredos? Não. Você vai virar, desmaiar? Não. Isso aqui não vai afetar a medicação que você toma. Isso não vai afetar o tratamento que você faz. Isso não visa substituir medicamento. A gente quer só fazer algo para ajudar todos que estão aqui. E você que está do outro lado. Então, não faz vou parar meu carro e fazer. Não faz isso. Porque pode vir alguém batendo no teu carro. Não faça isso. Faz em casa, sentado em algum local. Beleza? Quiserem fazer para acompanhar, podem fazer. Se não, vocês podem só assistir. Quiser fazer. Mãos em cima das pernas. Você vai estar sempre seguro e confortável durante o nosso exercício hipnótico. E você deixa a cabeça parada e você olha para um ponto no teto, sem mexer a cabeça. Mantém a cabeça reta e só fica olhando para o ponto no teto. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. E não fecha os olhos ainda. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Uma última vez. Inspira pelo nariz. Solta pela boca e fecha os olhos. Tudo bem. Mantenha os olhos fechados. E você está sempre seguro e protegido. Daqui a pouco eu vou fazer uma contagem de 10 a 1. A cada número você se permite ir mais fundo. 10, abre os olhos. Fecha os olhos, mantém fechados, 2 vezes mais relaxado. 9, abre os olhos. Fecha os olhos. Quanto mais fundo você vai, melhor você fica. 8, abre os olhos. Fecha os olhos, deixando ir. 7, abre os olhos. Fecha, corpo pesado como um pano molhado. 6, abre os olhos. Fecha os olhos como um punhado de elásticos foi jogado na cadeira. 5, abre os olhos. Fecha os olhos, dobrando o relaxamento. 4, abre os olhos. Fecha, pesado. 3, abre os olhos. Fecha os olhos. 2, abre os olhos. Fecha os olhos, aprofundando. 1, abre os olhos. Fecha, mantém fechado, se deixa aí. Corpo pesado, com um pano molhado. Imagina que você está sentado numa poltrona de cinema. E sentado nessa poltrona, você olha para uma tela. Só que nessa tela está a tua melhor versão. Nessa tela está aquela versão que acordou mais cedo. Nessa tela está aquela versão que fez tudo o que eu te falei aqui hoje. Nessa tela está aquela versão que faz exercício físico. Nessa tela está aquela versão que medita, que respira diferente. Nessa tela está a tua versão que está leve, segura, em paz. Nessa tela está a sua versão que vive emoções positivas. Nessa tela está a sua melhor versão que cumpre os seus projetos, que faz as suas coisas. Nessa tela está essa versão sua, que está na sua melhor versão, que está em alta performance, que vive mais e melhor. Nessa tela você vê essa versão sua que é mais presente para você, para sua família, para sua vida, para os seus negócios. Nessa tela está a sua melhor versão que come melhor, que se alimenta melhor, que não precisa de substância química para ficar bem. Nessa tela está essa melhor versão que tem um sono tranquilo e restaurador e acorda, pronto para fazer tudo no dia seguinte. Só que eu volto essa tela para o começo, eu volto esse filme para o começo, zup, eu pauso ele na cena inicial. E você que estava sentado assistindo esse filme vai flutuando, entra dentro da primeira cena e vive em primeira pessoa essa versão sua. Sente como é acordar nessa sua nova versão. Sente como é acordar pronto para fazer e para acontecer. Sente como é acordar em paz. Sente como é acordar e ter um novo dia.
Sente como essa nova versão sua que se alimenta melhor, que se relaciona melhor. Sente como essa nova versão sua que está presente para você, para os outros, para as pessoas que você ama. Sente como essa versão agora, que põe a cabeça no travesseiro e tudo acontece no dia seguinte de forma cada vez melhor, mais feliz, mais alegre e mais intensa. E você sente isso no corpo agora. Sente isso no corpo agora. Essa é a sua melhor versão. E você pode. 1, se sentindo cada vez melhor. 2, qualquer dor e qualquer desconforto vai embora do corpo agora. 3, livre e leve para cumprir os seus sonhos, seus objetivos. 4, cada vez melhor. 5, acessando a sua versão agora. 6, pronto para construir sua nova vida. 7, de novos hábitos, de neuroplasticidade, de tudo que você aprendeu aqui. 8, colocando um sorriso no rosto, deixa seu corpo sorrir para você, você sorrir para o seu corpo. 9, cada vez melhor. E 10, abrindo os olhos, no aqui, no agora. Que tal? Eu tô com saudade da minha melhor versão e eu percebi que eu não tinha uma. Eu tive que criar assim a mesmo. minha. Como que você tá com saudade, então, se ela não existia? Porque esse momento que eu fiquei lá com ela tava bom. entendi, Aqui já tá com uma saudade merda. agora. Exatamente. Saudade do que não vivemos, é isso? Saudade do que não vivemos. Saudade do que não vivemos, é. Foi bom. Foi bom, eu quero chegar lá. Eu É vi que isso. dá pra Sim. ser. Isso pra você, como é que foi? Foi excelente. Gostou? É um relaxamento mesmo. E tem uma parada da imaginação, né? Que você falou foco, Isso. concentração e imaginação. Isso. Você, no meio ali, você dá uma percebida que é isso que você tá fazendo e você meio que vive no agora aquilo que você tá projetando no futuro, né? Isso. E sentir como você quer ficar no futuro é o que ele falou, parece possível. E aí eu acho que te dá uma certa... A sensação que dá é que dá uma certa força, tipo, pô, é possível, por que eu não tô fazendo isso? É possível. Né? É isso. Isso é hipnose, é possível. Eu não tenho essa versão ainda. Dane-se, não tem problema. É possível. Se você pode imaginar, você pode fazer. Se olha o que tá em volta da gente, isso aqui, ó. Isso foi criado primeiro na mente de alguém. Isso aqui, ó. Foi criado na mente de alguém. A câmera que tá filmada, criou na mente de alguém. Cara, você imaginou. Já foi. Um abraço. Um abraço. Gostaram? Excelente. É isso aí. Espero que o pessoal aqui tenha gostado. Dá para fazer sem contraindicação. Vocês podem assistir várias vezes para fazer de novo. É uma das formas de auto-hipnose. Você me perguntou de hipnose de alta performance. É uma das formas de fazer hipnose. De você imaginar essa melhor versão. Não conheço todos vocês. Então eu pintei uma versão genérica. E você, de repente, pode pintar nessa versão. Cara, eu quero ser uma versão que eu sou mais proativo. Pinta essa versão lá. Há uma versão que, sei lá, eliminou X quilos. Uma versão que tem mais atenção. Sei lá, o seu é o limite. Maravilhoso, olha, Obrigado. muito obrigado por ter vindo, acho que foi um papo muito especial aqui, espero que ajude muita gente que está assistindo para conhecer mais um tipo de tratamento aí, e que vai conhecer o seu trabalho em loco, não é? Porque você já deixou Isso aí aí. 20% de desconto para você que está assistindo aí o Planeta, tá certo? Para você que assistiu, muito obrigado, segue a gente aí, deixa o like, é totalmente de graça, já ajuda muito esse humilde podcast, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.